Boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Constantino, muitos já me conhecem, me seguem no blog, escutam o meu podcast e é justamente porque estava faltando um produto mais visual que eu resolvi fazer então esse jornal liberal com Hot News, uma espécie de retrospectiva aí das principais notícias, principais acontecimentos do dia, sob um enfoque obviamente liberal, né? Sob a lente liberal que eu vou colocar aqui ao analisar esses principais acontecimentos do dia. Hoje nós vamos começar, obviamente, com a sessão no Senado. Tivemos a participação lamentável do ex-presidente da OAB, que a gente chama às vezes carinhosamente de Ordem dos Advogados Bolivarianos, em vez de brasileiros, né, o senhor Marcelo Levener, porque veio tentar defender o PT de uma forma ridícula, defender o indefensável, né? Infelizmente a gente sabe que a turma dos intelectuais e toda essa gente que está incrustada aí nas principais entidades, instituições do Brasil, né? Universidades, escolas, igrejas, instituições e por aí vai, esses são os verdadeiros inimigos do país, né? Da liberdade, do avanço e do nosso progresso. A gente corta a cabeça da hidra, que é o PT, mas a gente sabe que o corpo continua vivo e se adaptando sob novas embalagens. Então ele foi lá defender o governo de forma lamentável, falar que não há crime coisa alguma, o que é um absurdo. O crime está constatado, aliás, faço um parênteses, né? Vamos parar de usar esses eufemismos como pedaladas fiscais. Tem um texto sobre isso também hoje no blog. Esse tipo de monopólio da semântica da esquerda precisa acabar. A gente precisa chamar as coisas pelos seus nomes. Isso é uma arma poderosa da esquerda. Não pensem que é algo inofensivo. Então não foi pedalada fiscal. O que nós tivemos foram vários crimes de responsabilidade e fraude fiscal, numa magnitude jamais vista. Isso tem que ficar claro. Isso já ficou evidente para muita gente, mas volta e meia surge essa turma aí, Prêmio Nobel da Paz, e um pessoal aí com uma agenda para dizer o indizível e para defender o indefensável, né? Então, Dilma obrigou os bancos públicos a emprestar mais de 70 bilhões de reais na magnitude total que foi feita essa maquiagem contábil, esse truque, essa fraude, para poder continuar com os seus gastos muito acima do aprovado pelo orçamento do Congresso e, portanto, praticar um estelionato eleitoral, inclusive com recursos desviados do Petrolão e tudo mais. Isso é outra história. Mas foi lá, então, o ex-presidente da OAB defender dessa forma absurda o governo e ainda teve uma tirada depois de sofrer aí um contra-ataque, né, contra-argumentos do senador Aloysio Nunes. Ele teria dito que prefere, então, admirava, na verdade, quando o senador tinha ideias mais progressistas. Como diz o Lucas Berlanza Correia, né, que foi colunista do Instituto Liberal, acho que ele quis dizer com isso quando Vossa Excelência era terrorista da quadrilha de Marighella, né, que a gente sabe que o Aloysio Nunes teria sido motorista até lá desse pessoal guerrilheiro naquela época. Mas o fato é que foi um papelão do ex-presidente da OAB e é óbvio que existe crime sim, é óbvio que é totalmente legal e constitucional o impeachment da presidente Dilma, e eu puxo então isso como gancho para o segundo assunto de hoje. A coluna de Marco Antônio Villa, historiador, né, no Globo, está muito boa, mostrando justamente que é o fim de uma era e que, na verdade, o Brasil venceu e perde, então, Lula e sua máfia, né? Villa tem sempre esse uso de palavras muito firmes, duras, porém verdadeiras, contra essa quadrilha que vinha assaltando o nosso Estado e tentando implementar no Brasil um regime totalitário comunista. Aí faço um parênteses para o grave erro de Villa, que é não chamar as coisas pelos seus devidos nomes e evitar o uso da expressão, do termo comunismo para se referir ao PT. PT, Foro de São Paulo e essa patota são comunistas, sim, e querem resgatar na América Latina aquilo que se perdeu no leste europeu, né? Isso tem um nome que é comunismo. Claro que eles vão vir com
uma mensagem suavizada e com uma forma mais adaptada aos tempos modernos. Isso não os exime de responsabilidade nesse golpe, nessa revolução comunista que eles tentaram emplacar no Brasil. Mas o texto de Vila é muito bom, vale a leitura, e ele, eu acho que merece, então, reconhecimento, como todos os que lutaram pelo caminho do impeachment, dentro das vias legais e constitucionais, porque havia uma minoria, a gente sabe disso, pregando intervenção militar e tudo mais, e felizmente não foi preciso, não foi necessário chegar a tanto. Quer dizer, nós estamos conseguindo mandar embora a água suja preservando o bebê, que é o nosso regime democrático ainda incipiente, ainda muito jovem, em fase de construção, numa grande sociedade aberta, que se fechou muito na era petista, mas que está se mostrando então resiliente, um pouco mais sólida do que muitos, até mesmo confesso eu, de vez em quando, achavam. Então vamos celebrar, vamos festejar o que está acontecendo nesse sentido. Ainda não terminou, é uma batalha muito importante, mas a guerra continua. Como eu disse, o PT é um símbolo, é um representante importante desse inimigo, mas ele não é o inimigo propriamente dito. A gente sabe que o inimigo é muito maior, é o esquerdismo que toma conta do país como um todo, inclusive na grande imprensa. Por isso nós temos que tomar iniciativas como essa, que é de trazer a vocês uma visão independente e totalmente isenta dessa ideologia esquerdista que contamina quase todos os principais veículos de comunicação do Brasil. Como o seu tempo é muito valioso e a gente sabe que tem muita oferta de coisas para ver na internet hoje em dia, nós não vamos também ficar enchendo linguiça, como infelizmente eu acho que muitos jornais fazem hoje em dia para poder justificar o tempo e deixando de fora as coisas mais relevantes, o que é o mais preocupante. Outro assunto que eu queria comentar com vocês hoje é a entrevista de Armínio Fraga no programa Roda Viva, que tem sido um programa muito bom aí sob a batuta do Augusto Nunes. Nós tivemos a entrevista imperdível recentemente de Roberto Jefferson. Eu recomendo a quem não viu que assista, porque é uma aula de sociologia e de política realista no Brasil. E tivemos nessa segunda, então, Armínio Fraga, sempre com a sua postura muito comedida, né? Uma postura calma em colocar as coisas, tímida, eu diria, às vezes, quando necessário para apontar com forma um pouco mais veemente os verdadeiros inimigos, mas não deixa de dizer as verdades que precisam ser ditas. O grande responsável dessa crise, dessa grande depressão econômica que estamos vivendo é, sem dúvida nenhuma, o PT, a sua nova matriz macroeconômica, toda a sua visão de mundo que em economia se traduz em fechamento comercial, uso do intervencionismo estatal para selecionar campeões nacionais, intervenção arbitrária em diferentes setores e preços, e toda essa incompetência e roubalheira que foi a marca registrada do PT. Armínio aponta corretamente o diagnóstico do problema e, como prognóstico, fala que não adianta fugir dos problemas, por exemplo, com retorno de impostos como CPMF. Isso não resolve nada. Nós temos que endereçar os verdadeiros problemas com reformas estruturais. Previdenciária é uma das mais relevantes. Isso é dito e recomendo a entrevista na íntegra, vale a pena, porque tem ali uma boa visão liberal do que precisa ser feito nessa área econômica. E só de lamentar que se Aécio Neves tivesse ganho em 2014, se não tivesse ocorrido esse grande estelionato eleitoral do PT e de Dilma, nós teríamos Armínio Fraga no Ministério da Fazenda, em vez de pessoas como Nelson Barbosa e filhotes de Guido Mantega, os grandes responsáveis dessa destruição econômica em curso no Brasil, os filhos da Unicamp, para ser mais resumido. Outra notícia na área econômica que temos hoje é a queda da produção industrial de 11%, quer dizer, a maior em 7 anos. É realmente só um retrato a mais da destruição que todo mundo está vendo
que está atento ao que está acontecendo em volta, com desemprego em alta, inflação resiliente, ainda em patamar muito elevado e a queda da atividade econômica de uma forma que nunca antes se viu. Os mercados hoje, o Ibovespa caiu 2,43% no dia, seguiu muito aí dos mercados internacionais, da tendência do S&P, por exemplo, que caiu quase 1%, voltando ali para perto de 2.000 pontos. As maiores quedas tivemos no setor siderúrgico hoje, os Minas, Metalúrgica Gerdau, tivemos a Vale também caindo muito. Isso tem mais a ver com China do que propriamente dito com qualquer coisa doméstica, especificamente hoje. Os mercados anteciparam muito já do impeachment do PT, né, da Dilma, e de um governo eventual de Michel Temer com um ministério mais qualificado, mais independente, formado por pessoas, por tecnocratas respeitados pelo mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, os investidores sabem também que o tamanho do abacaxi que precisa ser digerido é gigantesco e que os desafios à frente são simplesmente enormes e que não vai ser um caminho simples, ao contrário, será, tudo aponta nessa direção, um caminho muito tortuoso. Eu fecho aqui com um comentário sobre política americana. Nós temos Indiana hoje, que é muito relevante para determinar o que está se desenhando já no cenário, que é, de um lado, o republicano, sim, ele, o grande bufão Donald Trump, e do lado democrata, como já era esperado, Hillary Clinton. Eu acho que isso fica bem sedimentado hoje. Ted Cruz partiu para ataques desesperados, muito tardios, na minha opinião, né? Foi uma treta realmente impressionante. Os ataques que ele fez, falou que Trump é um mentiroso patológico. Meu querido Caio Blinder, um dos esquerdistas preferidos, nosso amigo do Manhattan Connection, escreveu em seu Twitter: quero ver se Cruz vai ter coragem depois de defender o Trump contra numa corrida contra Hillary Clinton. Ele esquece apenas que o lado de lá, que é a Hillary, pode ser uma mentirosa patológica ainda pior, e que em política a gente faz escolhas sempre realistas do menos pior. O maluco lá, o velhinho gagá comunista do lado democrata, Bernie Sanders, fez ataques também incríveis a Hillary Clinton, e nem por isso ele vai apoiar o republicano, né? A gente sabe que não vai acontecer isso, e Caio Blinder não vai cobrar esse tipo de coerência, entre aspas, do seu lado democrata. Mas ele traz atenção, ele chama atenção para um ponto relevante, que é a intensificação do grau beligerante dentro dos partidos, principalmente do lado republicano, dificulta uma unidade na hora que tiver que enfrentar o verdadeiro inimigo, que é o seu oponente democrata de um lado e republicano do outro. Mas não quer dizer que vá inviabilizar totalmente essa unidade. Eu acho que até mesmo alguém como Donald Trump será capaz de colocar o lado majoritário do Partido Republicano unido, porque eles sabem, no fundo, que é pior ainda, mais 4, com um risco de 8 anos de Partido Democrata, de alguém que é a Hillary Clinton, que tem muito da linha do Barack Obama, que é uma linha mais radical, mais extremista, de esquerda. A gente acha que o Bernie Sanders é muito radical, e aí isso é uma teoria das tesouras que torna a Hillary Clinton muito moderada. Mas quando a gente olha em comparação ao histórico do Partido Democrata, até mesmo ao seu marido, Bill Clinton, Hillary Clinton é muito mais radical de esquerda. Ela fez uma tese de mestrado inspirada em Saul Alinsky, um verdadeiro comunista. E ela nunca negou esse passado, e a gente sabe que político mente mesmo, mas Hillary Clinton mente de uma forma impressionante e, para usar a expressão aí de Ted Cruz para Trump, patológica. Agora mesmo em Indiana, ela foi cobrada em relação a depoimentos que ela fez no passado e se enrolou toda para desdizer. Em vez de virar e falar, eu mudei de ideia, eu me arrependi, ela disse que o que foi dito não foi exatamente dito, não era aquilo que ela queria dizer, e por aí vai. É o cansaço com essa postura do mainstream, do establishment político, que tem feito pessoas como Sanders de um lado e como Donald Trump do outro subirem e avançarem na política americana. As pessoas estão simplesmente muito cansadas do político tradicional. E Hillary Clinton é uma política
mais tradicional, mais establishment impossível. Os democratas estavam muito felizes de contar com Trump do outro lado, mas agora eles devem estar, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, porque eles estão vendo que Trump, que parecia fadado ao fracasso dentro do próprio Partido Republicano, vai levar essa. E se vai levar essa contra 16, 17 oponentes de peso, como ele enfrentou nas primárias republicanas, quem foi que disse que ele não poderá levar também dos democratas e de Hillary Clinton? A gente sabe que se tem alguém que vai dizer certas verdades para Hillary Clinton durante a campanha, essa pessoa é Donald Trump. Muitas emoções virão e a gente estará aqui atento para reportar para você, sempre com um prisma liberal que você não está acostumado a ver na nossa imprensa brasileira. Até amanhã.